No livro de Apocalipse temos a revelação de que a Igreja de Deus nesta terra tem o testemunho de Jesus. E que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O livro do Apocalipse é um bom exemplo de como Deus utiliza os profetas para transmitir mensagens e para revelar o futuro. Deus, porém, não faz discriminação de sexos quanto ao dom profético. Na Bíblia, são mencionadas várias mulheres exercendo a função profética. Por exemplo, Ana, Maria, Débora, Hulda e as quatro filhas de Filipe. É importante lembrar-nos da declaração de Deus de que, no tempo do fim, tornaria a conceder o dom de profecia. Isso ajudaria o povo de Deus a abrir caminho em meio aos complicados acontecimentos finais. É por isso que São Paulo ensina. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Mas o Apocalipse faz esta advertência. Veja, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ao mesmo tempo, há uma promessa de bênção para aquele que respeita o ensino que lhe chega por meio do dom de profecia. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, o Apocalipse. Em sua determinação de proteger a seu povo, Deus alerta que no tempo do fim surgirão falsos profetas. Em Deuteronômio 18 estão incluídos também os adivinhos, astrólogos e feiticeiros. Na Bíblia são apresentadas as características de um verdadeiro profeta. Por exemplo, suas predições se cumprem. Não induz o povo à apostasia. Ensina o que Deus lhe inspira e não as suas próprias ideias. Fala guiado pelo Espírito Santo e reconhece a encarnação de Jesus. Uma prova muito eloquente, e a que Deus indica em Isaías, é a seguinte: quando vos disserem, consultai aos necromantes e aos adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a luz do dia. Amigos, o profeta deve ensinar em harmonia com todo o que a Bíblia ensina, em harmonia com a santa lei de Deus. Milagres, posições constituem prova de que o profeta seja inspirado por Deus apenas quando estão à luz da palavra de Deus. Há um poder sobrenatural que age por trás de todos os milagres. Mas esse poder sobrenatural pode ser divino ou pode ser demoníaco. Como saberemos? Pela palavra de Deus. Se tudo aquilo que o profeta ensina e faz está apoiado nas Sagradas Escrituras, então vem de Deus. No livro de Números, capítulo 12, versos 6 a 8, lemos que Deus basicamente se revela em visões ou em sonhos, e às vezes face a face, como o fez com Moisés. O Apocalipse fala dos fiéis que seriam perseguidos por terem duas características básicas. Primeiro, guardam os mandamentos de Deus, e segundo, têm o testemunho de Jesus. Irou-se o dragão, diz, contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E no capítulo 19, versículo 10, esclarece que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Deus, amigos, cumpriu a sua palavra manifestando-se em forma específica por intermédio de Ellen White. As mensagens divinas comunicadas através de Ellen White têm contribuído para dar estabilidade ao fiel povo de Deus, levando-o permanentemente ao estudo e aceitação da Bíblia como única base de fé e doutrina. Eu quero que vocês tenham em conta uma coisa. Nenhuma das doutrinas que a Igreja Adventista tem foram tiradas de escritos de Helena de White. A Bíblia, e somente a Bíblia, é o documento base para todas as doutrinas
da igreja. Só que os escritos do Espírito de Profecia são uma luz menor que ajudam a entender melhor este maravilhoso livro que é a única base de fé e doutrina da Igreja Adventista. Ao longo de sua vida, Ellen White escreveu 54 livros, sendo O Caminho para Cristo uma das suas obras mais apreciadas. Em suas páginas, milhares de pessoas encontram o caminho que os conduz para a vida e para a verdade. Outra obra inspirada é O Grande Conflito, que escreve a luta entre o bem e o mal desde a queda moral de Satanás até a restauração do reino de Deus. Desde sua primeira visão em dezembro de 1844 até sua última visão em 3 de março de 1915, Ellen White recebeu perto de 2.000 visões e sonhos, servindo como mensageira do Senhor por 70 anos. Em 1848, ela recebeu uma visão que marcou a grande expansão do Evangelho através da literatura. Ela mesma foi uma incansável autora que nos deixou mais de 100.000 páginas escritas. Em 1863, Ellen White recebeu a primeira visão quanto aos princípios de saúde que trouxeram mais qualidade de vida e longevidade aos que o seguem. Ellen White, por inspiração divina, escreveu orientações que se constituem conceitos de vanguarda na área da educação. Deus, com estas mensagens, está preparando um povo para cumprir a missão profética de levar o Evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. Segurança e prosperidade estão contidas nas promessas que o Senhor nos faz em 2 Crônicas 20:20. Veja, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Resumindo, a única regra de fé que tem esta igreja, a Igreja de Deus, é a palavra de Deus escrita, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Mas nesta Sagrada Escritura, como vimos no tema de hoje, se diz que o povo de Deus nos últimos dias terá duas características: guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. E em Apocalipse 19:10 se explica que a fé de Jesus é o espírito de profecia. E a promessa da Bíblia é que nos últimos dias Deus derramará seu espírito sobre toda a carne e profetizarão vossos filhos e vossas filhas. Deus levantou o espírito de profecia em meio de sua igreja. Podia ter sido João da Silva, podia ter sido Rosa da Silva, ou podia ter sido Ellen White. Isso não é o assunto. Não é importante a pessoa, é importante o espírito de profecia, o dom profético que Deus confiou à igreja e que, no caso, foi confiado a uma senhora chamada Ellen White. Seus conselhos são maravilhosos e, se você começar a ler seus escritos, vai ficar surpreso. E se aplicar esses escritos à sua vida, só tem a ganhar na vida espiritual. Que Deus o abençoe.